Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à Opinião Feminino, num dia em que vamos incidir as nossas discussões a esta alta tensão que se vive na RENAM, de alguma forma tem a ver com o diálogo político e as eleições, e vamos também falar disto aqui no programa. Para discutirmos estes temas, conto com duas convidadas, Linete Olofsson, antiga deputada da RENAM, hoje no MDM, digamos assim. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa. E Fátima Mimbir, nossa comentadora aqui da casa. Boa noite às duas, sejam bem-vindas. Muito bem, vamos falar desta tensão na RENAM. De Fátima, hoje começo por si. Vimos guerrilheiros que se dizem fiéis a Afonso Dhlakama virem exigir a demissão do presidente do partido, SUF Mahamat, supostamente por estar a perseguir e a executar oficiais do Estado-Maior-General da RENAM. Vimos também estes guerrilheiros já acusarem o SUF Mahamat de estar a introduzir familiares, amigos e pessoas que o são leais nesta lista de reintegração. Esta questão toda levanta duas questões centrais, que é a forma como o SUF Mahamat está a gerir a sua sucessão, e a outra questão é a gestão do processo de reintegração. Comecemos por aquilo que ouvimos ontem deste guerrilheiro que se diz que foi um estratega importante da RENAM e uma espécie de braço direito de Afonso Dhlakama. Assim, à partida, o que lhe parece? Isto é um sintoma de algum desentendimento dentro da RENAM? Muito obrigada. Saudar os caríssimos telespectadores e dar as boas-vindas e saudar a Linete Olofsson. Há muito tempo que não interagimos neste fórum e agradecida por este convite. Bom, eu penso que este caso vem demonstrar um problema que já havia sido despertado logo após a reunião da RENAM, que elegeu, do Congresso, sim, que elegeu o SUF Mahamat, que depois também elegeu os delegados, portanto, do próprio partido, em que vimos alguma desobediência àquilo que foram as ordens do SUF Mahamat, em que as pessoas não reconheciam a legitimidade das pessoas que foram nomeadas pelo presidente do partido e diziam que elas próprias vão eleger, que querem um processo democrático, e esse processo democrático foi suplantado, porque ao final vingaram, portanto, os homens indicados pelo SUF Mahamat. E, nessa altura, nós estamos a falar necessariamente de militares envolvidos. E hoje estamos a ver o envolvimento de militares que, na verdade, vamos dizer que são o suporte do SUF Mahamat, que o SUF Mahamat é da linha militar. São os tais que o obrigaram a viver na Serra de Gorongosa. Pois. E quando estas pessoas aparecem a público a dizer o que dizem, é bastante grave. É sinal de que este processo de integração do SUF Mahamat enquanto presidente do partido está a enfrentar desafios muito sérios ligados à legitimidade e, sobretudo, à confiança. Isso, se calhar, tem a ver muito com o método. Me recordo que quando ele foi indicado interinamente a presidente do partido, eu teria dito que ele se tem que lembrar que ele não é Dhlakama. Portanto, ele terá que negociar muito com os seus membros, com os vários grupos, os grupos, como alguns dizem, urbanos ou da cidade, com os grupos do mato, com os militares e por aí fora. Ele terá que negociar. E não há nenhuma solução imposta numa situação em que o SUF Mahamat não goza de nenhum carisma. O SUF Mahamat é da ala militar, sim, ele tem as suas ligações militares, mas a sua legitimidade, a sua manutenção na posição de presidente do partido, em substituição de um indivíduo icônico, se podemos assim dizer, dependerá muito de como ele vai julgar e vai agir. E me parece que ele está a enfrentar problemas de legitimidade. Não haja dúvidas, mas que se exacerbam esses problemas de legitimidade pelo fato dele querer ser Dhlakama quando não é Dhlakama. Ele não é Dhlakama e ele tem que reconhecer isso. Dhlakama tinha o histórico que ele tinha, por ser quem ele foi, de onde ele veio, como é que ele ascendeu e como é que ele conduziu todo o processo de negociação da paz, da integração das pessoas na sociedade, até se chegar a esta situação em que o próprio Dhlakama foi levado às matas e dito que nós não te tiramos daqui enquanto nós não tivermos a nossa situação resolvida. Por outro lado, eu percebi com bastante preocupação uma mensagem
no fundo ali, que deixa um pouco claro que o Sufo Momad parece, esse é o entendimento do grupo dos militares, que o Sufo Momad está ao serviço de agendas externas ao partido. Portanto, exato. isso foi bastante vincado. Eu acho que isto é grave, é preocupante. Se for uma questão de percepção, é muito mais grave ainda. Significa que há alguma coisa, há partes do processo de negociação de paz que não estão a ser adequadamente comunicados às partes interessadas e aos membros do próprio partido para terem o comum entendimento de para onde é que se vai, por que é que se vai e como é que se vai para se chegar à desmilitarização e entrega das armas. Linete, acha mesmo que o Sufo Momad está a enfrentar problemas de legitimação ao nível do partido RENAM? Vimos estes guerrilheiros também ao ameaçarem de morte caso a situação evolua a um determinado ponto. Um desafio bastante claro à liderança do partido, que neste momento encontra-se exposto, digamos assim, na Serra da Gorongosa, tal como esses guerrilheiros disseram. O que isto indicia, no seu entender? Bom, primeiro agradecer à STV, ao município, pelo convite e cumprimentar os telespectadores e saudar aqui a Fátima. Há muito tempo que realmente não estávamos juntas. É um prazer para mim voltar ao debate. Bom, eu o que tenho a dizer sobre este assunto, o Partido RENAMO tem os seus órgãos, não é? E tem os seus estatutos. Realmente, esses órgãos e esses estatutos são os legítimos poderes do partido, não é? Portanto, nós ouvimos, nós vimos, e até que ponto as coisas são verídicas, nós não soubemos. Realmente circulou ontem, no fim do dia, muita informação preocupante, não é? E realmente vimos as pessoas através de Miramar. Bom, até que ponto é verdade, nós não sabemos. Sendo o Partido RENAMO uma instituição, eu acho que é a instituição própria que deve vir explicar onde é que estão as pessoas, o que é que se passou e como é que é. Nessa questão, a RENAM já veio se posicionar e a RENAM já acusou este guerrilheiro de ser desertor, portanto já não pertence às fileiras da RENAM e diz que todas estas informações são falsas. De qualquer forma, estes guerrilheiros são pessoas conhecidas na RENAM, vivem na Serra. Quando falaram à imprensa, portanto, tinham armas, as tais AK-47, como se podem ver nas imagens. Até que ponto é que isto pode indiciar que qualquer coisa na RENAM não está bem? Não, pelos factos que nos apresentaram ontem. Primeiro passou muita informação sobre as redes sociais, mas nós não vimos. Realmente o que foi mais grave foi vermos aquelas declarações no fim do dia, não é? Mas também eu tenho que referir que nestes momentos eleitorais há muita desinformação, contra-informação, perseguição, terror, ameaças. Quer dizer, isto parece que já é cultura nos momentos eleitorais. É muito grave, porque nós estávamos num processo já de final, não é? Que o prazo era até agosto, e realmente é preciso nós concentrarmos na campanha, não é? Daqui para a frente. Agora, eu penso que nós vamos ter que aguardar, não é? Que, portanto, venham mais evidências ao de cima, não é? E que a gente perceba realmente o que é que está-se a passar, não é? Porque nem tudo que brilha muitas vezes é ouro, nós não sabemos. Essa questão da sucessão de Afonso Dhlakama, logo que houve a eleição do Sufo Momad no Congresso, começaram-se a notar movimentos discordantes. Depois disso, vimos o Sufo Momad também a montar, digamos, a sua equipe de trabalho, que excluía completamente a lista que concorreu contra si, que teve cerca de 30% de votação. Mas ela, pelo menos na estrutura dos órgãos, foi completamente afastada. Agora vemos este movimento de guerrilheiros a virem dizer que não concordam, inclusive chegam a ameaçar matar o seu líder e dão-lhe um ultimato até 10 a 15 de julho. A minha questão é o que isso indicia? Por mais que a RENAM venha dizer que não há problema nenhum, mas é um fato, nós vimos as pessoas já colocarem os pontos. Isto não quer dizer que há processos dentro da RENAM que não estão a decorrer com a normalidade esperada? Naturalmente que transparece isso, não é? Mas também transparece isso, que alguma coisa não está bem, não é? Pelos factos apresentados, não é?
Agora, nós todos estamos à procura da verdade, nós precisamos de paz para continuarmos com o processo eleitoral, que já é um processo muito difícil. Mas depois, é a questão que nós sempre discutimos aqui, acho que já estivemos aqui com a deputada Ana Rita Citola, nós dissemos porquê é que as conversações são sempre bi. Porquê que não a integração do outro partido representado no Parlamento para apoiar? Por que não uma organização da sociedade civil, como o CIP, uma organização religiosa? Portanto, isto tudo fechamos, não é? Quando é a dois, nós pouco podemos dizer, se não especular. Neste caso, neste caso é Renamo. Neste caso não é diálogo entre o governo e a Renamo. Neste caso é um problema interno na Renamo. Pode ter alguma influência por causa das listas e vamos falar disso. Mas é a gestão interna da Renamo este problema. São guerrilheiros da Renamo e não são guerrilheiros de nenhuma outra força. A questão é como é que a Renamo está a gerir este processo e vamos falar mais tarde até que ponto é que a Renamo ela própria, não estando entendida, pode influenciar ao atraso nas negociações para a paz definitiva. É isso, eu até trazia esse ponto aqui no processo da preparação de eleições, eu trazia essa questão realmente, né? Parece que pode ficar, eu penso que é um bocado complicado para agosto, o tempo é muito curto e com estes acontecimentos ainda podem trazer um certo desequilíbrio, mas lá está, nós não sabemos como o governo e a Renamo tratam essas coisas, porque a questão da paz, nós já dissemos várias vezes aqui, a questão da paz é uma questão nacional. E, portanto, enquanto estiver fechado entre dois grupos, será difícil para nós. Muito bem. Fátima, vamos falar da gestão dentro da Renamo e vamos às listas, porque esta polêmica toda ela apareceu quando surgiu a questão das listas. Nós vimos um discurso do Presidente da República, em que o Presidente da República dizia que as listas para a integração não podem ser compostas por reservistas, portanto, não podem ser compostas por pessoas que já tinham sido integradas nas diversas áreas, por pessoas que já tinham sido desmobilizadas. Tinham que ser por aquelas pessoas que estão no ativo na Renamo, portanto, são estas forças residuais, elas precisavam de enquadramento para garantir que tivessem renda e a sua vida pudesse ter alguma normalidade. Isto quer dizer que, eventualmente, quem devia ser reintegrado são, de fato, estes guerrilheiros que aparecem, de facto, com arma, a queixarem-se de que as listas estão a beneficiar familiares, estão a beneficiar amigos. Até que ponto é que este processo de reintegração é ele o elemento desta instabilidade toda na Renamo? Bom, eu penso que ele pode ser o elemento principal, mas também é preciso lembrar que muito provavelmente dentro do partido haja crispações. É preciso lembrar que a Ivone Soares não tive o prazer de ler, infelizmente, a publicação, mas há uma capa de um jornal onde ela diz, ou ela é citada a dizer que ela se sente decepcionada ou traída na política. Exato. E nós sabemos que... mais, Fátima, eu tenho aqui algumas notas dessa entrevista. Diz que a Renamo sem Afonso Dhlakama não é a mesma coisa, porque tínhamos uma retaguarda forte e segura. Disse que com Afonso Dhlakama na presidência, os membros da Renamo sentiam-se à vontade para exprimir as suas ideias. Como que a dizer que o ambiente, neste momento, pelo menos... Não é bom. Não é bom, isso. Para resumir. Então, quando nós temos a Ivone Soares, se nós formos a olhar pela posição que ela ocupa na Assembleia da República, que é um órgão de soberania, como chefe da bancada, ela não é qualquer pessoa. E nós nunca ouvimos um discurso igual a esse da Ivone Soares durante o período de Afonso Dhlakama. Tudo bem que há relações familiares aí envolvidas, era tio dela, havia uma relação afetiva mais do que uma relação de copartidários, se posso assim dizer, ou de camaradas, afinal este termo não diz respeito só a Frelimo, é um termo de combatentes no geral, mas nunca ouvimos problemas de crispações que demonstrassem alguma mágoa desta forma. As pessoas todas que se sentiram insatisfeitas em algum momento simplesmente saíram do partido. Estamos neste momento a acompanhar vários focos de
insatisfação, de instabilidade, se podemos dizer, dentro do próprio partido. Eu quero aqui recuperar aquele caso depois Congresso Nacional da Renamo, o caso da nomeação dos delegados da Renamo. Aquilo é uma indicação muito clara de que o ambiente não é muito bom. Portanto, há questões internas que penso que têm que ser tratadas dentro do partido para poder garantir que esteja em condições de ir à discussão de questões importantes que têm a ver com a nação, como esta questão da desmilitarização e também ir para as eleições de uma forma preparada. Mas se fala-se que estes indivíduos que se pronunciaram ontem são desertores, quando é que eles desertaram? Qual é o processo de deserção? Se as pessoas estão agora a desertar, significa que a situação não está realmente boa, que as pessoas estão a sair. E pelo histórico, que mencionou muito bem, ao fazer este pronunciamento de deserções, está a dar mais, está a transmitir uma ideia... Está a confirmar a ideia de que as pessoas quando sentem que não há condições para permanecer. Portanto, e tratando-se de militares que têm a expectativa de ter ganhos neste processo do DDR, eu acho que é um pouco estranho que estas pessoas, de repente, decidam que já não querem mais. A menos que estas pessoas estejam a fazer esta, como eles chamaram de encenação no seu comunicado, a Renamo chamou de encenação ao serviço de alguém. Se estas pessoas estão ao serviço de alguém, então eu preciso aferir quem são estas pessoas, porque é que elas se estão a pronunciar nos termos em que o estão a fazer, de forma grave, porque grave, as acusações são muito graves. Mas é preciso lembrar que mesmo o posicionamento da Renamo é muito frágil. Se estas pessoas estão a acusar a liderança da Renamo de ter morto um comandante, então é importante que se esclareça isso. Exato. Onde é que está este comandante? O que é que aconteceu com este comandante? Que era comandante da Renamo. Exatamente. Onde é que ele está? Se calhar devia ser ele próprio a dar a conferência de imprensa. Exatamente, a dizer que não, tudo o que se está a falar aqui é pura mentira. Portanto, a Renamo, mais do que exigir que o acusador faça o ônus da prova, neste caso, a Renamo tem responsabilidade de fazer a prova de que esta acusação de que é feita não corresponde à verdade. Em relação ao DDR, o papel do DDR... Ainda vamos dizer ao DDR, Fátima. Linete, há estas palavras da Ivone Soares que denunciam de alguma forma algum mau ambiente. Quando ela diz que a Renamo sem Afonso de Acama não é a mesma coisa, porque tínhamos uma retaguarda forte e segura. Com Afonso de Acama na presidência, os membros da Renamo sentiam-se à vontade para exprimir as suas ideias. Esta Ivone Soares é chefe de bancada, mas percebe-se agora que ela, apesar de ser chefe de bancada, que é um posto importante de defesa das ideias do partido numa instituição pública e aberta, mas ela não está no círculo restrito decisório da Renamo. Por exemplo, ela não está na comissão política da Renamo. Que significado é que isto tem do ponto de vista de gestão da Renamo pós Afonso de Acama? Bom, eu não sei qual é o problema. Os lugares não são eternos. Na política, hoje estou aqui, amanhã tenho que estar preparada para sair para o outro lado ou para estar em casa. Isso é um processo normal. E o facto de dizer que sem Afonso de Acama, Renamo, naturalmente é diferente, porque, ele vem lutando desde os seus 20 e tal anos, não é? Pela história que a gente conhece na internet, e também o general Yusuf Momad sempre foi um condiscípulo, portanto, pelo aquilo que eu conheço, né? Sempre foi um braço direito da Afonso de Acama. Que o acompanhou desde os 25, 26, 27 anos, por aquilo que eu conheço, pelo que eu li. Exato. Portanto, eu não conheço os problemas internos para poder comentar. Realmente é lamentável a situação que está-se a decorrer agora, alguma coisa mostra que não está bem, mas o nosso desejo é que realmente se reconcilie e que, se vá para a frente, porque nós precisamos de eleições livres e justas. Esta questão da reintegração, que é a ponta do problema aqui, como é que a Linete olha para o processo? Olha, nós já estivemos aqui com a Ana Rita também e falamos sobre essa questão. Eu, por acaso, apontei aqui, fala-se de reservistas. Bom, nós tínhamos um acordo geral de paz. Então, parece que dentro daquele acordo geral de paz não houve uma reintegração efetiva, pelo que vejo. Depois de tantos anos, levantou-se as mesmas questões e umas outras, após o AGP. Depois do AGP, tivemos aquele conflito, quando o presidente Guebuza era... Chefe do Estado. Sim,
que houve também alguns exageros da parte dele que nós conhecemos e já discutimos aqui. Portanto, eu não estou a perceber quais são as pessoas que devem ser integradas. São as que entraram depois do AGP, depois do conflito. É uma coisa que eu não domino muito para poder comentar. O Presidente da República diz que a lista entregue ao Governo integra pessoas que no passado estiveram nas fileiras das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, de onde, aliás, passaram para a reserva com direito a subsídios de reintegração, além de estarem a oferir salários ou pensões, como os colegas oriundos do Exército Regular. Diz que integrar estes elementos nas fileiras significaria incorporar homens como o Tenente-General Mateus Ngonham, um alto quadro do Partido Renamo, Major-General Hermínio Moraes, que no fundo são pessoas que já estão integradas na sociedade, Sim. vivem conosco aqui na cidade. Sim. A ideia de que integrar é ir buscar aquela gente que está na mata, estas forças residuais da Renamo, dar-lhes alguma expectativa de vida, treiná-los, colocar na polícia, colocar nas forças de defesa e de segurança ou no CIS, de acordo com os entendimentos que poderão existir. Mas é reintegrar aqueles que estão fora deste quadro, que é o que não está a acontecer neste momento ao nível do Partido Renamo, mas também dos desentendimentos que existem entre as partes. Sim, eu concordo com essa parte, não é? Se são reservistas, não é? Mas também aqui, de onde é que vieram estes outros residuais? É uma questão que a gente não domina. Só os dois grupos, a Frelimo e a Renamo, o Governo e a Renamo, é que dominam estas questões, está a perceber, não é? Portanto, eu acho que é muito difícil para mim comentar sobre essa questão. Que tipo de militares se está? Eu digo após o OGP, mas também eu penso que o Governo tem alguma culpa neste sentido, da integração na polícia, etc. Sabe que isto é uma questão que já foi debatida há mais de 10 anos. E porquê que não se resolveu? Nós já discutimos aqui também sobre a questão do CIS. Eu levantei que havia certos aspectos que não está a ser cumprido, não sei se recorda. Portanto, quais são esses aspectos? Alguns, só para nos recordarmos. Não, a questão do CIS era um dos pontos que se levantava depois da cessação das hostilidades, não sei se recorda. Sim, sim. E realmente, até hoje ainda não foi cumprido. Muito bem. Fátima, vamos falar da lista e da reintegração. Parece que à luz daquilo que está acordado, parece que não há um entendimento entre quem é que de fato a Renamo tem de integrar. E lido isto que o Presidente disse, considerando esta conferência de imprensa que os guerrilheiros da Renamo deram, parece haver aqui alguma incompreensão sobre quem é reintegrado e quem não é. E mais importante, é quem é reintegrado aonde e para que posição. Porque eu penso que há esta confusão, as duas partes me parecem que estavam dissonantes em relação a quem é que neste momento tem que ser reintegrado, porque as fases a reintegração parece que obedece a algumas fases. Agora é ocupar as posições de chefia. E eu volto a colocar, para posições de chefia, na qualidade que se espera que as pessoas tenham para estar nessas posições, a Renamo tem estas pessoas lá nas tais forças residuais ou a única alternativa é ir buscar entre os reservistas? Esta é a primeira questão. A segunda é, olhando para a tal força residual que vai ser reintegrada nas forças, não necessariamente nas posições de chefia, mas nas forças várias onde há acordo, qual é a lista? Quais são as pessoas? E me parece que é aqui onde está o nó de estrangulamento entre a liderança da Renamo e os militares, porque eles estão a achar que eles, de acordo com o que nós ouvimos, que eles estão a ser excluídos dessa lista, que é para entrarem na lista os tais sobrinhos, filhos, amigos, etc., da liderança do partido. Então, aqui eu penso que este aqui não é um processo do líder da Renamo. Aqui deveria haver... Acho que é por isso que existe a tal comissão das duas instituições. Eu digo duas instituições, estou a falar do partido e do governo, do partido do Renamo e do governo, que vão resolver o problema da reintegração. Então, eu penso que este processo deve ser o papel tem da que comissão, acompanhar... ou é um problema interno da Renamo? Eles têm que não tem acompanhar... de ser a Renamo a fazer a seleção, preencher a lista e fazer a lista chegar às instituições. Mas... Acha que a instituição tem que entrar, porque aqui já é uma questão da vida interna do partido. Mas uma coisa é, a Renamo tem que selecionar
A RENAM é que os conhece, as tais a questão não é selecionar. O peso de cada um, para onde é que cada um pode oferecer. A questão não é selecionar, a questão é a RENAM dizer, nós temos X número de homens, dos quais Y são homens, Z são mulheres, as idades compreendem estas, as especialidades são estas. Não estou a ver aqui necessidade de selecionar nada. Quando selecionamos, estamos a abrir espaço para a descrição da liderança de incluir pessoas na lista que não devem estar. É por isso que eu acho que é importante que a comissão acompanhe este processo. A entrega da lista não é um assunto. Estamos a partir do pressuposto, quando a gente reivindica, eu quero que os meus filhos estudem nesta escola, eu vou exigir ao Estado. Então, eu sei quem são os meus filhos, que tipo de escola ou qual é a formação que eles têm que ter, quais são as idades que eles têm. É só ir lá e entregar a documentação. Qual é o problema? Mas a minha pergunta, Fátima, é se esse é um trabalho da comissão não é ou se é um trabalho do partido. Não é um trabalho da comissão, é um trabalho do partido, mas que deve ser monitorado pela comissão. A comissão vai reintegrar a quem? Com que base? Então tem que acompanhar o processo e fazer, de certa forma, é por isso que é multissetorial, fazer a pressão. Acha que no caso destes guerrilheiros que vieram dar a conferência de imprensa, a comissão tem de ter um papel de aproximação à RENAM para melhor compreensão do assunto? O que eu acho é que temos de parar do Sufo Momad e o Nussi dizer, eu vou te entregar, eu quero. Não, temos que parar. Temos uma comissão que vai tratar do DDR. Esta comissão tem que ir à RENAM e dizer, chegou o prazo. Temos um memorando de entendimento que tem os prazos. O prazo para entrega é este. Estamos à espera das listas. Se a RENAM não entrega as listas, a RENAM tem que ser responsabilizada. Por que não nos está a entregar as listas? Não existem homens. Ou existem, mas não no número bastante elefântico. Vou usar essa expressão porque nos deu a ideia de que temos um elefante grande. E se calhar não temos esse número. Se não temos, a comissão está para isso, para dialogar, ajudar neste processo. Então eu não acho que aqui há lugar à discrição, ao poder discricionário do líder do partido. Exato. Aqui há sim uma lista que tem que ser entregue. E não quer me parecer que a RENAM tem órgãos. O presidente não é a figura. Existem órgãos diretivos da RENAM, então os órgãos diretivos da RENAM que assumam a liderança neste processo, se têm interesse de facto, estas pessoas têm que pressionar até o presidente para o fazer. Agora, se esta situação, esta crispação que estamos a verificar é um sintoma de que o presidente é intragável, por isso a lista não está a sair, por isso as pessoas estão descontentes, essa é outra conversa. Muito bem. Linete, a gestão das listas e o papel da comissão para ajudar a desanuviar este ambiente todo? Naturalmente que o próprio partido tem que fazer um levantamento, não repetindo o que a Fátima já disse, não é? É um levantamento, quem é quem, estudos, há uma série, deveria haver uma série de critérios, em minha opinião. Após a lista elaborada, então essa comissão não tem um papel de analisar aquilo? De analisar, antes de irem para outro passo, a Comissão tem uma responsabilidade em conjunta de analisar as questões. Mas aqui o que parece é que o trabalho de triagem, a primeira triagem que a RENAM tem de fazer, esse trabalho ainda não está pronto. E é por isso que temos estas tensões todas dentro do partido. Sim. A fase seguinte, que é a fase já da Comissão pegar nos nomes e fazer o seu trabalho, esta ainda não chegou. Não lhe parece que é um problema interno da RENAM antes de chegar às demais entidades? Muito bem. Eu quero voltar outra vez à minha questão. A RENAM é um partido, tem os seus órgãos, tem uma comissão política. Portanto, eu penso que devia haver aqui uma interligação, porque o partido é soberano. Portanto, eu não estou dentro dos assuntos, não estou a perceber se estão divididos. Se estes órgãos estão a funcionar em pleno ou não? Não, em todos os partidos, a comissão política é o governo de cada partido que toma as decisões. Eu não sei se estes assuntos vão lá ou não, porque não conheço, não é? Exatamente. E outra coisa é a redenção de outros militares, que é na reintegração nas suas origens. Que apoio
que estas pessoas terão ao voltarem à sua terra natal, por exemplo, como nós assistimos aqui ao longo dos anos, muitos antigos combatentes da Frelimo hoje são donos de moageiras, têm várias infraestruturas no campo. E realmente o que a gente vê, a oposição não tem essas oportunidades, porque isto também é um outro problema social. Eu não sei se o governo, se a comissão pensou nesta questão também. Não é só a integração, porque isso é muito mais complexo, como disse a Fátima. Linete, de qualquer forma, esta tensão na Renamo é capaz de influenciar o processo do diálogo político. Há já datas marcadas para agosto, mas estamos a notar que a Renamo, ela por dentro ainda não está entendida. E depois de agosto nós temos eleições. Até que ponto é que estes desentendimentos que temos estado a assistir na Renamo, embora a Renamo oficialmente tenha já vindo dizer que está tudo bem na Serra da Gorongosa e que estas pessoas são desertores, mas de alguma forma não deixa de ser um fator de perturbação. Qual é a capacidade de influência destes problemas no processo de diálogo político e no processo eleitoral? Bom, se eu espelho que a minha casa tem estes problemas, naturalmente são problemas que podem afetar fora de casa, não é? Portanto, isto é uma questão que está a ser tratada internamente. Muitos de nós não percebemos, não é? Como estou a dizer, mas o partido com os seus órgãos deve resolver estas questões. Portanto, eu não sei como é que funciona. Não é? Fátima, a influência destas desinteligências na Renamo no diálogo político que é mais imediato. Por exemplo, o presidente Nilson Suf Mamad no Chimoio anunciaram que em agosto vai-se assinar um acordo, digamos, definitivo, ou vai-se formalizar o cessar-de-fogo aberto por Afonso Dhlakama. Até que ponto é que esta tensão na Renamo ela não pode influenciar negativamente este processo? Pode influenciar, sim, negativamente, porque é de saudar uma coisa que eu achei muito interessante no comunicado da Renamo, é que a Renamo exorta ou apela ao presidente para que não haja retrocessos em relação à decisão que se tomou em Manica de marcar o mês de agosto, o 15 de agosto, penso que é isso, para a assinatura do acordo que vai pôr fim às hostilidades definitivamente. Portanto, quero saudar esta postura da Renamo de demonstrar interesse na questão. Mas, enquanto houver esta crispação, e aqueles homens não falaram com armas por acaso, okay? Eles empunharam aquelas armas por alguma razão, porque eles queriam mostrar o equilíbrio de força que eles têm tendo armas. Então, se estas pessoas, conforme a Renamo diz, são desertoras, e a Renamo está a negociar a paz, quem nos garante que estas pessoas, na narrativa, seguindo a narrativa da Renamo de que eles são desertores, não vão criar focos de instabilidade? Portanto, pode ser que enquanto a Renamo formalmente, ao nível da sua liderança, está a assumir compromissos de paz a assinar, e depois há um grupo a quem todo este processo visa, porque é para desarmar estas mesmas pessoas que desertaram. E como é que é possível? Como é que a Renamo permite? E como é que a Renamo não comunica à sociedade que há um grupo de desertores até para garantir este distanciamento em relação às questões que possam acontecer? Porque eu acho, inclusive, muito interessante que E recomendo que os estudiosos de ciência política, de relações internacionais, conflitualidade, etc., aprofundem isto. O Presidente da República, esta semana, em Tete, fez um pronunciamento. Por causa, homens da Renamo que circulam nas províncias de Manica e Tete. E que estão a criar focos de instabilidade. E a Renamo veio dizer que não, isso é invenção, essa história não reconhece. Então, aqui há muitos pontos soltos. Mas e isso que não ao levanta mesmo a questão tempo, de até que ponto é que o Suf Mamad tem um controle global da Renamo? ele não tem, ele não há de ter, sobretudo, eu reitero, se nós voltarmos ao início da formalização, porque ele foi interino, saiu de interino para efetivo. Quando ele foi efetivado presidente do partido, logo a seguir, o que é que nós vimos? Houve pessoas que entraram nas sedes para retirar as pessoas que o Suf Mamad havia colocado lá, para dizer nós queremos um processo democrático. E ele, usando da força, mais uma vez, voltou a devolver aquelas pessoas, e as pessoas que tinham se imposto fizeram uma retaguarda. Esta retaguarda não há de ser necessariamente de aceitação. Então, é preciso perceber que realmente há coisas que estão fora do controle dele. Aliás, agora, o Presidente da República em Tete disse que falou com o Suf Mamad sobre os homens da Renamo que circulam em Tete
e em Manica, e o Yusuf Mahamat terá dito que não tem conhecimento. Isso. E agora ele está a dizer, e mesmo no comunicado, ele disse exatamente, repetiram a mesma coisa, que eles não têm conhecimento. Entretanto, estão-nos a dizer, pelas falas do senhor Manteiga, que afinal aqueles indivíduos que falaram com armas empunhadas, que são desertores. A questão é como é que se negocia com a Renamo assim, com diversas peças soltas. Assume-se um compromisso, mas depois vê-se conferências de imprensa com guerrilheiros e depois já homens da Renamo a circularem nas províncias. É complicado. E a situação complica-se mais uma vez porque a Renamo está a reproduzir modelos que critica. A Renamo não conseguiu fazer a integração daquele grupo que não foi eleito, mas que teve um número considerável de apoiantes. Marginalizou, em outras palavras. Então, quando isto acontece num processo eleitoral que nós nem sabemos, bom, disse que é o Yusuf Mahamat, mas como é que vai ser este processo eleitoral? O que é que vai acontecer? Etc. Então, é preciso lembrar que estamos num ano eleitoral, há muitos interesses dentro do partido, há um grupo que quer garantir que continua nos órgãos soberanos, como a Assembleia da República, há um grupo que quer garantir que está nas posições de poder, como os governos provinciais, porque o espaço democrático se abriu, as opções para Renamo governar também aumentaram. E como é que estas opções de quem vai aonde são tomadas, pode ser também uma forma de fazer pressão sobre, olha, tu estás aí porque nós te escolhemos, mas é melhor não esquecer que nós estamos aqui porque nós podemos inviabilizar. Então, penso que é preciso também contextualizar um pouco ao ano eleitoral, ao momento que estamos a viver. E vamos falar de eleições. Linete, como é que se negocia com uma Renamo como esta, com diversas peças soltas? Há homens a circularem, há escolas que não estão a funcionar em Manica, porque há homens da Renamo a circularem armados. Vemos este tipo de conferência de imprensa. Como é que isto depois vai influenciar o diálogo, vai influenciar as eleições? Porque em algum momento o governo também vai exigir que o tal acordo de cessar de fogo garanta que de facto já não haja esse tipo de instabilidade, quer dentro da Renamo, mas também quer fora. Como é que se gera esta questão numa Renamo com estas situações diversas? Bom, de uma forma científica ou técnica, é complicado, não é? Quando nós estamos desintegrados numa sociedade, as coisas são muito complicadas para encontrarmos, não é? Talvez é uma fase difícil que se está a passar, mas conforme eu digo e volto a dizer, o partido tem os órgãos é que devem tomar as rédeas desta questão para a unificação e o projeto de ir para as eleições livres. Esta ideia de que o Yusuf Mahamat ele pode não ter o partido nas mãos, na sua globalidade, é uma ideia a ter em conta, considerando a intervenção do presidente em Tete, no sentido que há homens da Renamo que estão a circular armados em várias vilas do país e que terá falado com o Yusuf Mahamat, e o Yusuf Mahamat disse que não tinha conhecimento. Estamos a ver esta conferência de imprensa que anuncia que entre dia 10 a 15 o Yusuf Mahamat tem de sair do poder, inclusive com ameaças de morte. Isto não dá a ideia de que o Yusuf Mahamat não tem um partido sob controle a 100%, como Afonso de Acama tinha no passado. E não se notava esta diferença de informação. Tudo aquilo que acontecia sobre os homens armados da Renamo, percebia-se que Afonso de Acama tinha um conhecimento bastante profundo sobre as suas posições e os seus reais objetivos. Neste caso em específico, o que lhe parece? Eu não posso dizer absolutamente nada sobre essa questão porque não estou dentro do assunto. Realmente, as evidências que estão a vir realmente são preocupantes, não é? E, conforme eu disse, nós precisamos de paz para prosseguir. Mas também, realmente, eu vi o Presidente a falar isso em Tete, não é? Zóbue é Tete. Sim, exatamente. Mas não apresentou nada. Não apresentou ao público que são estas pessoas que estão a fazer isto. Nós estamos em momentos eleitorais, eu volto um pouco atrás, não é? Há muita desinformação, há muita perseguição, até que ponto é que é verdade? Eu não sei, não posso confirmar. Muito bem, Fátima, vamos levantar já os cenários para as eleições. Parece que já está-se a construir um cocktail de problemas para os famosos conflitos pós-eleitorais. Já tivemos o problema do recenseamento, a Renamo já veio dizer que este é o pior recenseamento da história de Moçambique. Portanto, é um elemento que ela vai ter em conta em função se os resultados lhe forem benéficos ou não.
depois também estamos a ter esta situação de peças soltas na RENAM que podem, se evoluírem, tornarem-se um fator de instabilidade. Que cenários para as eleições, que faltam mais ou menos 3, 4 meses para se realizarem, nós teremos? Bom, eu estou a prever um cenário de eleições bastante concorridas, porque tenho estado a ver o surgimento de vários partidos, de vários grupos e também muito tensas, sobretudo tensas entre os grupos dominantes. E quando falamos de grupos dominantes, estamos a falar um pouco da RENAM e da Frelimo, por causa do contexto em que nós vivemos, em que a Frelimo, porque foi a grande bandeira, a promessa que o Filipe Jacinto Nyusi colocou sobre a mesa, era trazer a paz aos moçambicanos. E essa paz tem que estar garantida, ou seja, até formalmente, antes das eleições. Mas a RENAM também tem um pouco esse lado militar que sempre foi a sua salvaguarda, que se ele for às eleições, sem ele pode, de certa forma, sentir-se enfraquecido. Então também é preciso nos abstrairmos um pouco dessas jogadas dentro do próprio partido para perceber até que ponto é que isto também não há de ser uma jogada para garantir que não haja entrega das armas antes das eleições. E que haja um acordo formal, né, de não vai acontecer nada, mas nós não vamos entregar as armas antes de garantirmos que os lugares aonde nós ganhamos nas províncias, efetivamente nós recuperamos. É verdade, a RENAM está certíssima, este é o pior, de facto, recenseamento que nós já tivemos neste país, cheio de irregularidades e que beneficiam, e tudo foi feito mesmo e que vai beneficiar o partido no poder, particularmente o candidato presidencial da Frelimo, que acho até que foi muito interessante esta necessidade que ele teve de ir, eu não sei, achei estranho que ele tenha ido por via de recursos do Estado para ir desempenhar uma atividade privada que é a submissão da sua candidatura à sua própria sucessão. Portanto, achei estranho, se calhar também dentro da Frelimo há algum borbulhinho dele não ter certeza se aquela lista que vai ser entregue, a inscrição que vai ser feita é de facto em seu nome ou se há um outro candidato que pode ser apresentado. Quer dizer, achei patético, de certa forma, que o Presidente da República se tenha prestado a tal serviço, até porque é preciso lembrar que a nossa Constituição da República... meios próprios para uma candidatura... Meios do Estado, tempo dele de serviço, que ele deveria estar no gabinete dele a atender pessoas, ou a atender compromissos, ou a fazer despacho de expedientes, ok? A fazer coisas ao serviço da nação. Segundo ponto é também, estamos a ver que a campanha eleitoral já praticamente iniciou. E vamos falar da campanha, Fátima. Daqui a nada vamos falar da campanha. Linete, quais são os cenários que traça para estas eleições de outubro? Atendendo ao cocktail destas questões todas que são levantadas, a questão do recenseamento, estes problemas que estamos aqui a discutir na RENAM, podemos prever já conflitos pós-eleitorais e faltando 4 meses, o que se pode fazer nesse intervalo para garantir eleições com alguma credibilidade? Eu penso que vamos ter eleições, momentos de campanha atípicos, os mesmos que nós sempre tivemos desde as primeiras eleições. Nunca tivemos eleições... Vamos ter eleições problemáticas? Sim, atípicas, problemáticas. Primeiro começa com a manipulação por parte do SETAI do recenseamento eleitoral. Foi vergonhoso, não é? Foi bem manipulado e para além também das questões dos fenómenos que nós tivemos, não é? Que foi os ataques de Cabo Delgado, os ciclones. Portanto, só isso também prejudicou o recenseamento. E não é só a RENAM que disse que realmente haveria esta problemática. O MDM, a sociedade civil também juntou-se a nós, não é? Portanto, já começa aqui um nascimento errado, não é? Porque eleições, quem vai para as eleições tem que ganhar de uma forma transparente. É o que nós desejamos. Mas eu não estou a prever isso. Vamos ter bastantes problemas. Por exemplo, nós soubemos que se adquiriu carros da polícia, não é? Para controlo, ou não sei se é para os... Para fazer o seu trabalho normal. Sim, mas não fazem o trabalho normal. Esperemos que esses efetivos, que esses meios de circulantes sejam para proteger realmente o cidadão durante as eleições e nas campanhas. Nós temos exemplos de campanhas
violentas, como foi o caso do nosso presidente em Chocó, em Gaza, por exemplo. Não é? Portanto, isto já está a começar mal. Está a começar mal e eu, por acaso, trazia também aqui o ponto número 1, que é a incerteza do DDR, o cumprimento efetivo dos prazos. É muito pouco tempo. E este coquetel que saiu ontem piorou. Excluindo os problemas na RENAM, vamos supor que vamos levantar como hipótese que esta questão dos guerrilheiros da RENAM ela esteja resolvida. Acha que o prazo é curto, até agosto, para se chegar a um entendimento e assinar-se um acordo formal? É que para isso precisariam de ter a lista das pessoas e depois haver também a descrição das condições em que aquelas pessoas vão ser reintegradas. Eu não sei, é por isso que há uma comissão. E essa comissão não foi, se fosse um assunto de acordar e fazer, não precisaríamos ter essa comissão. Era só assinar um documento e já está. Então acho que há uma complexidade aí, quero reforçar. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu pus aqui cumprimento, a incerteza do DDR, cumprimento dos prazos. Eu acho que é muito difícil, há muita coisa. E, como digo, estas eleições vão ser eleições, talvez, não sei se as piores, já que o recenseamento marcou isso. E o governo não fez nada. E nós sempre dissemos que o SETAI não pode estar dentro de quê? Da administração estatal. Devia ser um órgão totalmente independente. Nós já falamos isto, mas ninguém nos escuta. Muito bem. Mas nestes 4 meses, temos agosto, a tal assinatura do acordo, mas temos eleições até outubro. O que é possível fazer nestes 4 meses para garantir eleições com alguma aceitação, com alguma credibilidade? É possível ainda fazer alguma coisa, Linete, no seu entendimento? Bom, se houver vontade política, realmente interesse de ambas as partes, eu acho que tudo é resolvível, não é? Mas eu acho muito complicado. A matéria é muito sensível. Fátima, é também complicado em 3, 4 meses, pelo menos, conseguir-se garantir que depois das eleições não tenhamos balas, nem grupos ou partidos políticos que durante muito tempo não aceitem os resultados que forem anunciados? Bom, depende do que se está a negociar secretamente para o Sufo Momad, por exemplo, aceitar que o Nusek ganhou as eleições. Não sei se o Deve Simango poderá aceitar com facilidade. E se a Renamo perder em Nampula, perder na Zambésia, perder em Sofala, a Renamo vai aceitar também. Acho que vai depender dos acordos que forem fechados com o presidente nesta discussão bilateral e que nos cria bastante desconfiança, porque se fosse aberta, nós teríamos certeza que o que se está a negociar é de facto para o interesse do país e não para o interesse odinoso de ganhar as eleições e se manter no poder, ou do Sufo Momad de ganhar alguma coisa por facilitar a aceitação dos resultados ou qualquer outra coisa. O ponto aqui é que me parece que a sociedade ficou ou está a ficar cada vez mais clara que a fraude eleitoral não acontece só no dia da votação com a introdução de boletins pré-preenchidos, com a adulteração. Acha que o recenseamento foi uma fraude? Mas, sim, quando nós temos um recenseamento que dá, de certa forma, mais de 300 mil votos a um candidato, nós sabemos o que é que mais de 300 mil votos fazem em termos de influência do resultado. Nós sabemos o que é que aconteceu, que há lugares que não tiveram recenseamento propriamente dito dentro dos prazos e ninguém vai ser responsabilizado por isso. E pior é que nós não estamos a ter uma auditoria. Eu acho que a forma de certa forma, garantir alguma credibilidade é nós termos uma auditoria ao processo que vai nos dizer até que ponto é que ele foi de facto problemático e como é que nós podemos minorar o problema que foi criado. Eu quero aqui só lembrar que estas eleições vão ser muito complicadas e não sei se a Renamo está muito clara, a oposição em particular, o MDM e todos os outros que se criaram agora estão muito claros que aqui basta ter um voto a mais, ganhou as eleições. Eu não sei se as pessoas que vão concorrer estão maioria claras, simples. Exatamente, estão tão claras em relação a isto. Então, esta aldrabice toda que se faz no processo de recenseamento é mesmo para garantir que um voto
a mais dê essa vitória às pessoas. Então, não vamos ficar tranquilos que, de facto, vamos ter... Como eu disse, são eleições bastante difíceis, porque a nossa paz, para já, ela está alicerçada numa base bastante frágil, e estes borbulhinhos que estamos a ver agora aí dos homens da Renamo, que parece que andam espalhados por aí fora do controlo, e o fato de nós termos tido um recenseamento problemático. E mais, que temos uma Comissão Nacional de Eleições que vai dirigir um processo eleitoral fora do seu mandato. Que acordos são esses? Quando é que se fez esse acordo de que vamos manter essa Comissão Nacional? Esta mesma Comissão Nacional que no ano passado criou os problemas que criou. Quem nos garante que os candidatos que hão de vir de outros grupos não vão ser inviabilizados, a semelhança do que aconteceu com o candidato, por exemplo, do Ajudem e por aí fora. Então eu penso que... há cenários bastante pessimistas. nada encorajadores ou nada animadores em relação ao processo eleitoral. Eu penso que essa questão de que perdemos eleições, nós soubemos desde as primeiras eleições, em 99, que o presidente Chissano não venceu as eleições, o presidente do Conselho, não era o Conselho Constitucional, era o Tribunal Supremo, não reabriu a contagem de votos em 1999. Nós temos esses exemplos. E não só, não é a questão de perder, a questão é, no dia das eleições, os enchimentos de urnas, que a Fátima já falou, o desaparecimento de editais, a violência, onde Marromeu é um grande exemplo, mas ninguém fala. No ano passado. Exatamente, e mesmo a Matola, onde o MDM também tentou explicar, junto com outro partido da oposição, sobre as questões. Portanto, aqui há violência em cima, no dia das eleições. Este é que é um dos outros problemas. E isto não é o perder. processo. Sim, o desaparecimento de editais, por exemplo. Isto é muito grave. Fátima, muito bem. Dizia que, mesmo sem estarmos em campanha, pelo menos do ponto de vista legal, já estamos lá. O que é que isto quer dizer? Já estamos. Bom, o que eu tenho estado a acompanhar é que, muito em particular, o candidato, porque uma vez inscrito na Comissão Nacional, no Conselho Constitucional, mas o Presidente da República, ele está a fazer, de certa forma, abuso do seu cargo ao usar a figura e os momentos, portanto, que ele tem que ter de interação com a sociedade na sua qualidade de Presidente da República, e é para isso que são alocados recursos para, inclusive, pegar uma comitiva de pessoas estranhas ao aparelho do Estado e estarem a fazer campanha por aí. Portanto, nós estamos a ver um Presidente da República que diz que vai fazer visitas às províncias, mas nessas visitas, mais do que falar sobre as questões relativas ao seu desempenho, às suas funções, ele está a fazer campanha. Achei até bastante o cúmulo quando em Maputo, hoje, ele chegou a dizer: viemos aqui para vir buscar conselhos. Desculpa-me, quais conselhos, senhor Presidente? Ou vamos chamar a ele Presidente da República ou Presidente do Partido Frelimo? Eu penso que isto é grave, porque se o Presidente da República fez um compromisso de cumprir a Constituição da República, então ele se tem que lembrar daquele artigo da Constituição da República que diz que ele não pode exercer funções privadas. Isto é muito sério. Isto é o ponto de partida. Se nós hoje estamos a ter, e quero saudar aqui o Partido Podemos, ou o Movimento Podemos, por ter um candidato que não é presidente do partido. Quer dizer, isto é encorajador. Este partido, à partida, tem condições para nós termos um pouquinho de confiança nele. Portanto, o Presidente da República está a fazer um serviço que é bastante condenável. Não pode usar recursos do Estado, e eu até desafio a provarem que algumas pessoas que integram essas comitivas do Presidente das províncias, as suas despesas, passagens, etc., não são pagas pela Presidência da República, pelas instituições públicas. Nós não podemos ter o Estado a financiar campanhas de partidos políticos que tem o aparato estatal do seu lado. O artigo 42 é muito claro em relação a isso. E mais, estamos a fazer campanha, a lei é clara que a campanha é feita 45 dias antes do dia da eleição, e nós estamos há mais de 4 meses, mais ou menos 4 meses do dia da eleição. O que é que isto significa? Eu penso que isto é sério. Se nós queremos construir um Estado de direito democrático, temos que parar de fingir. As pessoas têm que concorrer, usar do seu próprio capital. O Partido Frelimo, como se diz, é um partido cinquentenário, tem mais de 4 milhões de membros. Esses 4 milhões de membros exercem funções em várias instituições, recebem muito dinheiro, pagam cotas. Então usem esses recursos e deixem os recursos do Estado para alocar ao financiamento dos setores de saúde,
dos setores de educação, os professores estão aí a queixar-se porque não têm as suas horas extras, os salários que hoje falou-se aqui, uma cidadã, funcionárias públicas falaram hoje que estão preocupados porque o seu aumento salarial é de 100 meticais. O que é que faz 100 meticais num contexto de custo de vida? Entretanto, estamos a financiar campanhas de partidos políticos e o partido que deveria ser exemplar na forma como se expressa, como faz o seu exercício de divulgação. Nós estamos a dizer que ele não tem que interagir com os seus copartidários. Pode fazer, mas nas suas horas vagas, porque nós estamos a pagar o tempo dele, okay? Nas suas horas vagas e com recursos do seu próprio bolso ou do seu próprio partido. Portanto, temos que ser sérios. Se queremos mudar este país, comecemos por ser sérios nestas coisas que aparentemente são pequenas. Não me vão convencer de que estamos a fazer a mudança quando continuamos a reproduzir lógicas e dinâmicas que nós sempre condenamos e vamos condenar. Não podemos ir às eleições em situações de desequilíbrio ou de assimetria de poder. Linete, tem a mesma ideia que a da Fátima, que há um abuso de cargo na forma como o Presidente tem estado a gerir a sua agenda nos últimos dias? Naturalmente, eu acho um grande exagero, porque ele já iniciou a pré-campanha. Iniciou a pré-campanha usando os meios públicos em atividades disfarçadas de presidências abertas, porque ele realmente por exemplo, fez a inauguração do INSS, entrega de tratores, motorizadas, entre outros insumos agrícolas, no âmbito de um projeto que se chama Sustenta. Portanto, todos nós sabemos que este projeto é financiado pelo Banco Mundial. Só assim já pode criar... Mas considera isso pré-campanha? Com certeza. Eu digo isso, Linete, porque nas eleições autárquicas no ano passado nós vimos também o presidente do MDM, David Simango, enquanto presidente do município da Beira, na boca das eleições autárquicas, também a inaugurar o estádio da Munhava e também a lançar um projeto de 10 mil casas na boca das eleições. Também é pré-campanha. Até que ponto é que o presidente do país, o chefe do executivo, ele não está a trabalhar quando vai fazer uma inauguração normal e diz que essa inauguração faz parte do doing business, das condições ou do ambiente de negócio que o próprio Estado criou para as empresas poderem investir? Eu não concordo. Por exemplo, quanto tempo leva-se para construir um estádio? Portanto, se o estádio ficou pronto, é um processo muito difícil. Se o estádio ficou pronto perto das eleições, eu não estou a ver o mal nisto, não é? Mas essa mesma razão... Senhor, o Presidente da República está a inaugurar, não somos contra as inaugurações, não é? Mas está a inaugurar um projeto que é financiado pelo Banco Mundial. Portanto, isto aqui pode trazer um nível de desconfiança, não é? Com mas os grandes projetos na cidade da Beira não são financiamento próprio. Mas nós estamos a falar deste caso agora, neste momento, não é? E depois também, isto dá o que o Presidente da República está a fazer, está a trazer uma concorrência desleal em relação aos outros candidatos, porque vê que faz o trabalho do Estado e logo a seguir é uma campanha showmícios dentro dos comícios. Portanto, e se fosse os partidos da oposição começarem a fazer a pré-campanha, nós teríamos problemas com a polícia. E, portanto, para voltar aqui à questão da presidência, realmente é preciso rever a Constituição, não é? E evitarmos que um Presidente da República seja também Presidente de um partido. Portanto, é preciso fazer na próxima revisão da Constituição neste aspecto. Portanto, tem que ser Presidente, como nos outros países, é normal. Não preciso ser normalmente de um partido. Muito obrigado, Linete Olofsson. Muito obrigado, Fátima Membira, aqui por nos ajudarem a discutir estas questões que têm a ver com a tensão na RENAM e os vários cenários que se podem levantar para as eleições gerais que se realizam já no mês de outubro. Caro telespectador, o programa Opinião do Feminino termina por aqui. Até a próxima semana.